Sabe o que é irônico? Hoje, exatamente hoje, no último episódio de Ruptura, eu tô finalizando uma jornada em uma empresa e essa série em específico, acho que para todo mundo, causou muitos pensamentos, muitas reflexões, principalmente se tu trabalha como CLT, enfim, é realmente impactante. E por isso eu pensei, por que não, compartilhar alguns desses pensamentos que eu tive, principalmente ao longo da série, né? Então vamos lá. E antes da gente começar esse vídeo, possivelmente não, vai ter spoilers ao longo desse vídeo, tá? Então, se eu fosse você, assiste a série primeiro e depois você volta aqui. Ou se não, segue o vídeo normal, que também não vamos aprofundar muitas coisas, os spoilers em específico. Eu lembro que eu conheci essa série na segunda temporada, né? Eu acho que ela hypou realmente só nessa segunda temporada. E bem quando eu tava nessa empresa, né? Então eu descobri a existência dela enquanto eu tava trabalhando. E quando eu li a sinopse, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, que sonho. Que sonho poder esquecer do trabalho depois que eu saio do escritório. E pra quem não sabe, eu trabalhava numa agência de marketing, né? Então eu trabalhava diretamente com os clientes. Então, além do ambiente corporativo em si, da empresa, eu tinha que também lidar com outras várias empresas que eram os clientes, né? Então eu também tinha que lidar com o mau humor deles e enfim. Até porque se tu já trabalhou nesse meio, tu sabe que o marketing é um saco de pancada, é o primeiro lugar que vai apanhar na primeira descida ali no faturamento ou algo nesse sentido, então era tenso. E o pior, na minha opinião, de trabalhar para agência é justamente tu não ter uma finalização de fato no teu dia de trabalho, porque tu precisa atender os clientes independente do horário. Não independente do horário, eu concordo que sim, isso também é uma questão que eu escolhia fazer, eu escolhia dar o suporte para os meus clientes, além do horário, enfim, claro, dando ali um certo limite, mas justamente, né, porque tem certos clientes que têm certas necessidades. Então, por exemplo, eu tinha cliente que era médico, então se o cara tava de plantão, tipo, nos horários comerciais ou enfim, tipo, eu precisava responder ele, sabe, no horário que ele estava, tipo, trabalhando, que não era o convencional, né, não era o horário ali das 9 às 6. E com essa sinopse, a única coisa que eu pensava era que sonho poder chegar em casa e ter certeza que ninguém vai me chamar, ninguém, seja cliente, seja o pessoal da empresa em si. Nossa, era assim, um sonho. E no meu caso ainda, outras empresas que eu já trabalhei não tinha horário de trabalho, então, tipo, era realmente... Já cheguei a trabalhar em empresa que eu trabalhava 12 horas por dia, todos os dias. Então, a jornada menor que tinha, assim, era 10 horas. Então, realmente, eu passei por umas boas situações aí. E quando eu comecei a assistir Ruptura, eu só me viciei completamente. Não só pela produção impecável, porque realmente, assim, principalmente porque eu sou designer, então eu também tenho aquele olhar, assim, bem analítico para as coisas. Eu tento achar significado em tudo. E tem, sabe, na série, tudo tem significado. Até o relógio na parede. Então, pra mim, assim, foi incrível. Eu fiquei totalmente imersa do começo ao fim. Mas, além disso da produção, o que me pegava era a identificação além do normal, né? Então, como eu comentei, tudo ia se encaixando, mesmo que de uma forma muito caricata, assim. Eu acho que a série, ela representa bem, só que de forma caricata mesmo, de forma exagerada, né? Pra impactar a gente. Porque, no fundo, quem é CLT, né, sempre vai viver esse momento, pelo menos uma vez, assim, de e se eu pudesse desligar a minha mente completamente do eu do trabalho, né, separar a minha mente do eu do trabalho, do eu pessoal. Mas é aí que entra a grande sacada da série, na minha opinião. A Ruptura mostra pra gente que
nem sempre o equilíbrio que a gente quer ou que a gente idealiza é o ideal. Na verdade, justamente o que a gente idealiza é começar a trabalhar, foca 100% no trabalho, sai do trabalho, foca 100% na vida pessoal. E faz total sentido não deixar uma única coisa como o trabalho tomar conta completamente da tua vida, sabe? E justamente essa separação extrema, né, que a série leva muito ao limite, acaba mostrando que essa separação ela pode ser muito mais prejudicial do que de fato funcional. Eu já falei isso em outro vídeo e defendo até o fim, de que a gente tem essa ideia de que evitar as frustrações vai nos salvar, né? Vai fazer finalmente a nossa vida ser feliz, assim. E definitivamente não é verdade, a série ela prova muito isso. É só olhar o Mark, por exemplo. Ele faz a ruptura pra tentar esquecer da morte da esposa, mas continua sendo completamente infeliz quando ele volta pra casa. Mesmo deixando de fato ali uma parte do dia excluída, ele continua não conseguindo se relacionar com as pessoas, ele continua não conseguindo ouvir outra pessoa falar o nome da Gemma. Entende que excluir a dor não vai fazer ela sumir? Ela sempre vai estar ali, ela sempre vai se manifestar de alguma forma. E, inclusive, isso é uma coisa que na série não mostra, mas que provavelmente aconteceria, né, na vida real, do interno do Mark sentir, às vezes, coisas físicas, dores ou algo nesse sentido, pela questão mental que ele tá se degradando, né, no seu eu externo. A série brinca ao extremo também, né, que são como se fossem duas pessoas diferentes que não sentem absolutamente nada, assim, mas com certeza isso iria se refletir, né? E até isso é um ponto que a Gemma agora tá passando... Spoiler! Que é justamente esse experimento que eles estão tentando fazer. Ela sentir dor fisicamente, por exemplo, no dentista, quando ela entra na sala do dentista, ela sai, ela sente a dor, mas ela não consegue se lembrar do que aconteceu lá dentro. Então isso é até uma coisa que aos poucos a série ela tá trabalhando, assim. E como eu comentei da Gemma, né, a Lumon ela tem trabalhado muito isso, a série, né, enfim, tem trabalhado muito isso nessa segunda temporada, que é o fato da gente tentar se colocar em caixinhas em situações de desconforto. Então, por exemplo, se a gente conseguiria fazer várias rupturas na nossa cabeça para especificamente momentos de desconforto, sabe? Tipo, então... E a gente sabe que na vida real não é isso que acontece, né? E justamente a série mostra isso de forma bem clara e óbvia. Mas justamente é isso que a série tem se proposto a fazer, né? De tentar te fazer enxergar o óbvio. O teu eu do trabalho, ele impacta completamente o teu eu externo e vice-versa. Não tem como separar totalmente isso. Todas elas estão totalmente interligadas de alguma forma. E na vida real, né, falando sem um ambiente, uma realidade com ruptura, tentar fazer isso vai te causar frustrações absurdas e gerar diversos problemas. E o equilíbrio absoluto que a gente tenta incansavelmente alcançar, né, não tem como existir. Porque em diversos momentos da nossa vida, o nosso inning vai ter que tomar mais espaço do que o nosso outing, né, que é o que eles chamam na série. Eu acredito muito que a nossa vida é um equilíbrio dinâmico. Então, por exemplo, como eu comentei no começo do vídeo, eu trabalhei em locais que eu trabalhava muito, por muitas horas, incansavelmente. Mas eu me propus a isso. Eu quis isso naquele momento. Claro que teve consequências, como qualquer decisão que a gente vai tomar na vida vai ter uma consequência. Mas eu sabia que naquele momento eu precisava, enfim, juntar dinheiro, eu precisava realmente passar por aquilo para me consolidar um pouco mais na minha carreira, então tudo com um objetivo assim, mas fazendo isso de forma consciente, né? Mesmo que desconfortável, mas passar pelo desconforto de forma consciente. E a verdade é que é isso que vai fazer a gente criar casca, sabe? A gente decidir esses momentos, assim, sempre que possível, né? Eu sei que tem situações na nossa vida que a gente só não quer passar e não precisaria, mas enfim, então é a realidade que a gente tá, a gente vai ter que enfrentar aquilo, a gente vai ter que passar, porque não tem outro caminho, sabe? Mas tentar enxergar dessa forma um pouco mais controlada vai te fazer criar essa casca e ficar mais resistente com o tempo mesmo, sabe? Senão a gente fica muito molenga e qualquer coisa que bate dói muito, sabe? E isso é uma coisa que eu sempre falava para as meninas da agência, né? Porque eu era líder delas. Então, eu tinha os one-on-ones, né? Então,
Linguagem corporativa. A gente tinha os one-on-ones, que eram as reuniões mensais que eu dava feedback para elas, e eu sempre alertava elas de que elas parassem de tentar excluir quem elas eram fora da empresa e quem elas eram dentro, porque tu continua sendo a mesma pessoa, com as mesmas opiniões e as mesmas manias. Então, por exemplo, eu falo super alto, super rápido, então isso é uma coisa que não tem como eu só cortar fora, sabe? Eu tenho que adaptar de acordo com o ambiente, assim, mas não excluir completamente. É impossível. Achar que tu tentar excluir isso vai te fazer um funcionário melhor, não vai. Então eu sempre batia nessa tecla com elas, assim. Porque eu via que, não só elas, mas comigo mesma, eu tentava ser de uma forma pra agradar a empresa, mas tipo, eu só ficava mais frustrada, sabe? E ainda mais que uma dessas meninas era a primeira experiência dela, né? Enfim, de trabalho. Enfim, eu lembro que no meu estágio, vários desses conselhos que eu dei, que eu recebi, né? Da minha líder, ajudaram muito, assim, a diminuir um pouco o impacto das coisas depois, conforme as dificuldades foram crescendo e evoluindo ali de nível, né, de peso. E certeza que tu já escutou essa frase muito, assim, né, de aprenda a separar o teu eu pessoal do teu eu profissional. E a gente vai chegar lá aqui nesse vídeo, mas eu concordo até certo ponto com essa frase, mas também eu acho bem perigoso justamente nesse lugar de tu tentar fazer de tudo para agradar a empresa, né, para se manter ali dentro dela, mas tu se frustrar, sabe? E eu acredito que nada vai salvar um profissional que tá frustrado. Em algum momento ele vai ter um burnout, ele vai querer sair, ele vai querer, às vezes, até mudar de carreira, de tanto que ele pegou o ranço, de tanto que ele ficou traumatizado com aquilo ali, sabe? E é só pensar, tipo, pô, se alguém da minha família morresse hoje, como que eu vou arrancar essa dor e seguir normalmente, sabe? Até, por exemplo, enfim, esqueci a palavra, mas aquele período ali, né, de luto que tu fica, que tu pode ficar 2, 3 dias, tipo. Tudo bem, claro, não vai também a pessoa parar de trabalhar. Eu também não concordo com isso, porque a empresa precisa continuar, né? Tipo, aí que entra o separar o pessoal e o profissional. Mas não tem como arrancar essa dor do peito, não tem como fazer ela parar de existir, sabe? Da mesma forma ali com o Mark, sabe? Isso vai adoecer qualquer profissional e justamente aos poucos ele vai, por tentar, né, reprimir aquela dor e não ligar para ela, né, no período que tá ali trabalhando, vai tirar justamente o que as empresas mais querem e pedem numa entrevista, né, que é a autenticidade, a coragem, a empatia, mas principalmente o propósito. Então eu repetia muito isso para elas e repito aqui para ti. O teu eu profissional não é diferente do teu eu pessoal. Vocês são uma pessoa só. Não tenta fingir que tu é alguém diferente de quem tu é, porque só vai te frustrar. E a verdade é que tem sim alguma empresa por aí que, assim, eu sei que vai ser difícil achar ela. E às vezes tu nunca vai se encaixar de fato numa empresa. Isso é uma coisa que eu me identifico muito, por isso que eu comecei o canal. Mas o importante é tu encontrar um ambiente realmente que respeite quem tu é, te deixe florescer realmente, assim, sabe? Confortável pra florescer. Tu faça o que tu tem que fazer, mas que tu, enfim, seja respeitado e que tu possa se desenvolver, sabe? Não precisar se reprimir, tentar se encaixar em algo que claramente não é pra ti. Porque no fim, tu vai acabar perdendo justamente isso que eu falei, o propósito. E um profissional que perdeu o propósito não tem o que fazer, não tem o que a empresa faça, não tem salário, isso é importante dizer, não tem salário que salve aquele profissional de ficar na empresa, sabe? Porque as pessoas não entendem, mas o dinheiro, sim, ele vai tirar as pessoas do buraco, sim, ele vai dar minimamente conforto. Mas é muito louco como o ser humano ele vai se acostumando com o tempo, sabe? Então, às vezes, até tu recebe um aumento ali de salário, que, porra, vai dar um alívio do caramba, tal.
por um tempo, mas depois de um tempo tu já começa eu quero mais, entendeu? Tipo, isso é uma droga. Mas acontece. E isso de aumentar o salário dele, beleza, vai amortecer um pouquinho por um tempo, mas depois vai voltar a doer o que tava incomodando ele não vai sumir. Então, esse é o ponto. E como eu comentei, né, que eu ia desenvolver um pouquinho mais, eu quero deixar claro também que mesmo que eu acredite e defenda isso, essa reflexão ela não se trata só do profissionalismo, tá? Existe uma grande diferença entre tu ser um palhação em casa e ser um palhação na empresa. Aí é questão de bom senso mesmo, né? De separar o que tu é e, tipo, o que aquele ambiente pede, né? Então, tu se adaptar pros ambientes, sabe? Porque ele pede. E que também um ponto importante que nenhuma empresa ela é monstruosa por esperar isso de ti, né? Que tu tenha minimamente uma postura, mas que isso vai te ajudar a construir uma carreira centrada no teu propósito mesmo, assim, e que com certeza vai te fazer chegar muito mais longe. Eu já cansei de me podar e me culpar por falar alto demais ou por me preocupar demais com as pessoas. Sim, eu já passei por situação que às vezes, tipo, eu perguntava se a pessoa tava bem, assim, porque eu sabia que tinha acontecido uma coisa, enfim, com a esposa, né, da pessoa. E ela ficou, tipo, reagiu com uma coisa, tipo, tá bem, obrigada, tchau. Tá ligado? Tipo, e eu, tá bom. Então, tipo, eu sou assim. Eu sou essa pessoa que gosta de cuidar. Ponto. Isso é um fato meu. E que não faz sentido eu estar num ambiente que todo mundo é individualista e só não abre. Não é que não abre a sua vida pessoal, porque também não convém, dependendo. Eu entendo, mas esse cuidado, demonstrar esse carinho, porque não podemos esquecer que as pessoas do nosso trabalho são as pessoas que a gente mais vê durante o dia. Vocês têm noção que a gente passa 8, 9 horas, às vezes 10, como eu comentei, com aquelas pessoas. Então, não tem sentido, sabe? Tu ser aquele robozinho esse tempo todo e não se importar genuinamente com aquelas pessoas que estão ali contigo todos os dias, sabe? E se alguém me pede pra cortar isso, esse traço tão forte da minha personalidade, eu vou começando a cultivar um desgosto, sabe? Pelas pessoas, infelizmente, mas também pelo contexto no geral, ali, pela empresa. E daí depois eu chegar num nível, como eu comentei, que não vai ter mais volta. E um ponto aqui que eu sei que todo mundo odeia, né? Vamos lá. Cultura empresarial, cultura da empresa. Você não está de acordo com a cultura da empresa. Vamos falar sobre isso. Como eu comentei antes, às vezes não é que tu não gosta de trabalhar, tu só não tá numa empresa que te permita genuinamente aflorar, enfim, quem tu é, o profissional que tu é. Então, a gente também precisa entender que é nossa responsabilidade caminhar para os lugares, né, para onde a gente quer de fato estar. Eu sei que às vezes a gente só tem que ir para algum emprego mais rápido possível, mas enquanto tu tá naquele emprego, vai procurando outro até tu realmente se encontrar. Aos pouquinhos tu vai conseguindo fazer isso. Mas também não adianta tu procurar qualquer empresa sem, por exemplo, olhar o principal que é a cultura, né? Então, por exemplo, como eu comentei, eu ir para uma empresa que as pessoas são muito individualistas, que não se abrem para os outros, assim, não vai fazer sentido para mim eu estar naquela empresa. Então, eu vou procurar empresas que tenham essas características, que eles, inclusive, muitas vezes deixam claro para ti, te abrem ali durante a entrevista. Geralmente até tem uma entrevista sobre isso, que é o mapa cultural, né? Então, startup tem muito disso, assim, porque realmente startup ela só funciona de um jeito acelerado se as pessoas estão lutando pelo mesmo propósito. Se é todo mundo, cada um no seu, não rola. Então te atenta a isso nas entrevistas, pede mesmo um mapa cultural, não tem problema. Isso na verdade te mostra até mais proativo pra... Pô, eu quero saber mais da empresa, eu quero entender como vocês são internamente, sabe? Então, aos poucos, tomando essas atitudes e direcionando mesmo a tua procura, tu vai conseguindo conquistar locais melhores, jornadas, experiências melhores. Camila da edição aqui parando só para dar um adendo que não é só tu ir também para lugares confortáveis, arco-íris e florzinhas, tá? Como eu comentei no começo do vídeo de experiências minhas,
Eu já passei por situações péssimas, mas que foram extremamente essenciais para eu crescer como pessoa e como profissional também, sabe? Então não te limita a só agora, não, vou só porque é gostoso, porque é confortável, porque é tranquilinho, porque trabalho nunca vai ser assim. Trabalho, tu tá ali pra gerar resultado, tu pra empresa e a empresa pra ti, que é financeiramente, né? Então tem que ter essa noção também, sabe? Então, só dando esse adendo pra não abrir uma margem de interpretação aí meio rasa do assunto. E sinceramente, gente, Ruptura é incrível. Sério, se tu não assistiu, vai assistir agora. É sério, é realmente muito boa e fazia muito tempo que eu não vi uma série nesse sentido. Não é à toa que é a queridinha do momento e fácil é a minha série favorita da vida. Mas o que faz ela dar esse soco no estômago mesmo é justamente o fato de que ela é um exagero da nossa própria realidade. E geralmente é só a gente vendo de fora, ou eu observador, que eu já comentei em vídeos passados, que a gente enxerga a realidade das coisas, o problema nas coisas e como que a gente consegue de fato solucionar elas. E a solução não é esquecer do trabalho quando tu sai do escritório, porque isso não é possível. E a gente já viu que, mesmo se fosse, não seria o ideal. A solução é tornar esse tempo que tu tem dentro do trabalho em algo que faça sentido e que agregue pra ti, antes de mais nada. E a verdade é que pra maioria das pessoas isso não acontece e por isso que a gente tem tanta gente amargurada no mundo. Porque não é brincadeira, gente. 8 horas com aquelas pessoas naquele ambiente, não tem como tu não deixar isso afetar a tua vida. Se aquilo não estiver alinhado com o que tu quer, com o que tu deseja, sabe? E por isso que a série pra mim é tão brilhante e impactante também, nesse jeito escrachado dela. Me conta aqui nos comentários uma experiência no mundo corporativo que tu teve. Vamos fazer uma corrente aqui de autoajuda. Se curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar com um amigo que também tá viciado na série ou que não assistiu a série ainda. E é isso, te vejo nos próximos vídeos.